Olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast sobre filhos. Eu sou o Thiago Martins, @paijovem, sou designer, sou pai do Arthur e da Gabriela. E eu sou Letícia Franco, @psicoleticiafranco, sou psicóloga, especialista em infância e família e mãe do Arthur e da Gabriela, esposa do pai jovem. No último episódio a gente falou sobre tornar-se pai, tornar-se mãe. E daí a gente sai da maternidade com um pacotinho, chega em casa, e agora? E agora a gente se tornou de verdade, parece, né? Daí pai Agora e mãe de... Porque tem um bebezinho. Então sai da fantasia de ter um bebê, né? Que tava só na barriga, ou então, né? Outros casais que estavam só esperando chegar. E aí realmente a coisa acontece, né? Realiza. Cai no colo a responsabilidade ali agora. Cai no colo, literalmente, realmente. Tá, mas o pacotinho esse que chega, a gente até pode achar que sabe alguma coisa, estudou, leu um monte de livro, que esperar quando tá esperando, aquela coisa toda. Mas tu lembra de quando a gente chegou na maternidade com o Arthur, nosso primeiro filho? Eu lembro que foi... Realmente, Pode falar. foi o caos, foi tipo, e agora? É essa a pergunta mesmo. E agora? E aí a gente tem que poder entender que o que a gente fez, nós dois e todos os pais aí que chegam com esse pacotinho, é a gente conseguir tolerar um não saber. E eu diria mais como mãe, claro, mas também como profissional, né, da saúde mental e pensando em saúde da família, é de a gente poder preservar esse espaço do não saber e guardar só para o casal esse momento. Tu lembra como eu insisti que a gente ficasse só nós dois quando a gente chegou da maternidade? Lembro. Com a Gabi, inclusive, acho que ninguém nem nos buscou, foi tudo direto. A gente fez mais... porque todo mundo já sabia um pouco como a gente a minha lidava irmã com nos isso. deu carona. Isso. Mas foi um pouco mais tranquilo, né, no segundo filho. Mas o primeiro filho teve uma coisa de bancar, assim, eu quero que seja só nós em casa, né? Isso já se misturava um pouco com a meu conhecimento. Também. Sim. Bom, tá, mas eu ia dizer que primeiro baseado no meu conhecimento, Sim. mas daí depois sim, também numa questão bem de parar e a gente poder tolerar, inclusive, e vivenciar esse momento de não saber mesmo. Sim, porque é bem comum a coisa da mãe, da sogra, da avó, de todo mundo querer... do seu jeito ajudar, óbvio, mas convenhamos que às vezes acaba atrapalhando a vivência do pai e da mãe, esse descobrimento de não saber e passar a saber, ele tem que passar pela prática, ele tem que passar pelo sufoco, pelo perrengue. Pois é. É difícil tu só... não, minha mãe disse que o banho é assim, e daí tu faz assim. Mas pra ti, quando criança o banho era assim, de repente, com o filho que a gente acabou de ter, ele se sinta melhor de outra forma no banho, a gente consegue levar isso de alguma outra maneira, né? Tem tudo isso, mas tem uma outra questão que é quando a gente se torna pai e mãe, a gente realmente quer que a gente possa ter uma autonomia, né, sobre o que agora, então, é nosso. Virou gente grande, né? A gente virou gente grande e a gente quer mostrar, né, que a gente virou gente grande. Às vezes, é claro que a gente pode pensar em questões de pessoas que vão precisar de mais ajuda ou menos ajuda, né, que vão ter, sei lá, muitas coisas dentro da área da psicologia clínica. A gente vai ter doenças, problemas. Sim, a coisa do puerpério, depressão pós-parto, isso depressão tudo também... pós-parto, psicose puerperal, tem muitas demandas, né? E problemas no próprio parto, né? Mas agora aqui falando da nossa experiência e de uma experiência mais aí vasta de experiência, né, de maternidade, é a gente poder bancar aí um crescimento, sim, e um jeito nosso de fazer, né?
não deixando tanto que se metam ou que deem os palpites, mas é, de fato, tolerar ou não saber. Se a gente por acaso não tolerar, daí talvez a gente precise pedir ajuda mesmo. E acho que acontece, assim, né? Principalmente porque acho que ninguém se sente 100% preparado, mas deve ter gente que não se sente nada preparado, mesmo que ninguém esteja preparado. Não sei se tu consegue me entender. A gente, por mais que a gente não estivesse preparadíssimo para ter esse filho em casa, a gente se sentia um pouco. A gente tinha alguma confiança no que a gente estudou, no que a gente leu, não ao ponto de ficarmos tranquilos dentro de casa mas acho que é isso. Acho que é tipo assim, não, eu acho que a gente consegue. E vamos lá, e é isso. Acho que deve ter gente que não pensa assim e recorre à ajuda, claro, né? Sim, com certeza. E tem também, por exemplo, avós, né, ou rede familiar mais ou menos intrusiva, mais ou menos desejada naquele momento, claro que sim. Mas ainda, para a gente pensar assim, né, chegamos com um pacotinho, então, em casa. E aí tem ali um casal que se encontra nesse mar de não sei, o que será que a gente faz, e agora? E também tem um casal que se encontra agora como família, né, num sentido assim, dessa ampliação, até mesmo de número de pessoas na casa. Não somos só dois mais. Não somos só dois. E antes, criança na barriga, ainda tinha uma dupla, né, e não um trio, depois vai outros Sim, também. Eu acho que, não sei, pelo menos no nosso caso, eu acho que foi, por um tempo, se reforçou a dupla. Não sei se tu me entende. O que tu quer dizer? Por ter um novo integrante e ter virado um trio, eu acho que a dupla, eu e tu, nos reforçamos como dupla. Que é a questão de um apoiar o outro no que tem que fazer. A questão do pai apoiar a mãe. Na amamentação, por exemplo. Isso, bem legal essa lembrança. Questões. Sim. Igual a nossa relação como dupla, ela mudou, mas nos juntamos para... Não é contra uma criança. Não, né? em comum, mas algo em comum. Sim. Tá, mas vamos ir com calma, então. Vamos pensar juntos sobre... A gente chega, a gente não sabe o que fazer, mas como é que no fim das contas dá certo, né? Você já pensou isso? Eu acho que... Sei lá. Eu acho que é feeling. É sentir o que tem que ser feito e as coisas vão se acomodando, eu acho. Vão dando certo. Tu tá falando de ter também tem a capacidade, então, de tolerar um momento cheio de incerteza. Tem também uma coisa que é o acreditar, né? Sim. Tu tem que acreditar na tua própria capacidade de gerenciar tudo isso, que é uma vida nova familiar. Então realmente, acreditar é uma boa palavra que vai para além do feeling também. Tem uma coisa que a gente fala muito em psicanálise, que é o fato de a gente realmente precisar inscrever no bebê as coisas, né? Porque o bebê tá ali, ele só existe porque tem uma mãe, um pai que olham pro bebê, senão esse bebê não existiria, e porque a gente vai inscrevendo coisas nesse bebê. Por exemplo, o fato de ele chorar e eu não saber por que ele chora. Né? E aí, quando eu digo, não, ele deve estar com fome, né? Tadinho, tá com frio. Isso tudo, a gente, na verdade, não tem como saber se é isso mesmo que está acontecendo. Mas a gente vai entendendo e, enfim, tem pesquisas, tem toda a parte teórica também que nos mostra que realmente um bebê que não tenha essa inscrição de coisas que os pais colocam nele não sobrevive.
Essas inscrições que tu tá dizendo são, tipo, expectativas? Tipo, são... É muito mais que expectativas, mas também tem expectativas, mas a gente chama de representações, a gente chama de fato, poder nomear para o bebê o que um dia, né, o que ali estava sem nome ainda. Então, por exemplo, um choro, que era só um choro, que era uma desorganização do bebê, porque alguma coisa estava acontecendo com ele. Quando a gente nomeia, a gente faz aquilo virar fome, por exemplo. A gente faz aquilo virar sono, virar vontade de ter colo. É bastante complexo e complexo. Bastante... É de uma sutileza, né? E ao mesmo tempo de uma violência também. Por isso que tu pensou em expectativa, que estaria botando coisas no bebê, né? Sim, tu falou em escrevendo, eu imaginei mais isso, assim. Deixa eu falar uma coisa, então. Deixa. Que eu não consigo não pensar aí pela via da psicanálise, gente. Então, quando tem a Pierre Lanière, ela fala assim, que tem a violência primária necessária, que os pais incitam, fazem sobre a criança, e tem a violência secundária, que é patologizante. Então, a violência primária seria eu inscrever coisas no meu bebê, porque ele ainda não tem, né, inscrito, ele não é um terror sem nome, é algo sem nome. Aí eu nomeio ele, eu faço uma violência, de fato. Uhum. Eu digo que é sono quando eu não sei se é sono. Eu digo que é frio quando eu não tenho certeza se é frio. Só que a gente tenta tantas vezes até tentar acertar, né, até de fato acertar e acabar vendo que é fome, né, ou então que realmente queria um colo, que a gente vai tomando uma confiança maior na gente. E isso é sim uma violência para com a criança, mas é necessária, né? Mas a violência secundária seria o que a gente fala assim, que é patologizante, porque eu vou colocar coisas que não são do bebê ali, né? E provavelmente coisas que são minhas, inclusive, coisas do adulto. Por exemplo, dizer assim, ó, é burro mesmo, que nem o pai dele. Coisas desse tipo, né? Ou assim, que tinha que ser lerda, né? Que nem a mãe. Né? Então, isso é muito violento e isso é realmente para acabar. Que loucura, é realmente violento. E... Tu lembra de não... de ficar tentando acertar o que o bebê precisava? Sim, com certeza. Todos os dias, né? Todos os dias, né? Como a gente faz isso muitas vezes. E aí, depois a gente pega confiança mesmo. Tá, mas eu juro que eu não entendi. Eu quero que tu explique melhor. Quando o bebê chora e a gente tenta colocar um nome naquilo. Tu tá dizendo que a criança se sujeita a... Sempre que ela chorar daquele jeito, a gente dizer que é fome e ela acaba aceitando aquilo como... Ou não? É uma coisa mais do pai e da mãe. É uma mistura, tá? Pensa assim, ó, quando o Winnicott diz isso, que um bebê não existe sem o olhar da mãe, por esse motivo. Se não tiver uma mãe, eu vou falar mãe aqui, tá? Mas pode ser o cuidador principal. Sim. Se não tiver uma mãe aqui, o bebê não vai ter nada, não vai nem existir, na verdade, choro, né? Vamos dizer, se não tiver ninguém ouvindo chorar, como se nem estivesse chorando. E isso é muito maluco. Isso é simplesmente um não existir, que é algo absolutamente terrorífico, né? Sim. Eu senti uma desintegração tamanha, né? Porque um choro de um bebê que está recém chegando ao mundo é realmente se sentir desintegrado, né, de si. E aí vai lá a mãe, o pai, então, e diz assim, ó, ai, coitadinha, ela tá com fome, vem pro peito da mãe, a mãe já tá chegando. Isso ali vai integrando, né, auxiliando na integração. Então, é essa inscrição de falar, de fato, coisas que, né, que eu... para tentar também acalmar, né, que também servem para acalmar o pai e a mãe. Sim, e que daí vão fazendo isso de
deixar o bebê confortável, né? E unindo, né, Quebra-cabeça ali. esse quebra-cabeça que é do encontro, né? Que daí vai se dar no encontro entre pai e mãe. E é muito visível quando a gente trabalha com isso e consegue ver isso acontecendo na nossa frente, né? Ou, por exemplo, a gente pode pensar numa pessoa com depressão pós-parto e o quanto uma mulher com depressão pós-parto ela vai ter dificuldade para fazer essa leitura do seu bebê. De novo, né? Não é uma leitura de eu ter certeza das coisas, mas eu tô tão também com algumas partes desintegradas dentro de mim que eu não consigo nem acreditar, né, no meu feeling, na minha confiança enquanto mulher, enquanto mãe, e aí então eu não consigo sonhar pela criança. Bion vai dizer assim, eu tenho que sonhar pela criança, eu tenho que fazer algo que ela ainda não faz. Então ela não consegue nomear as coisas, eu nomeio para ela. E se eu tiver com essa capacidade diminuída, como na depressão pós-parto, não consigo nada disso. E aí o bebê também sofre, né? E a mãe sofre mais ainda, porque ela sente esse desamparo todo. Ela entende que o bebê mais também os próprios sentimentos, né? Sim, ela percebe também o seu bebê nesse rol de dificuldades mesmo, né? Sim, que nem tu comentou, que a gente estava conversando antes da questão do sorriso do bebê, né? Que, tipo, tem um espasminho, a gente fica bobo. Ai, tá sorrindo. Isso. Mas a mãe com depressão pós-parto, por exemplo, não... Ela não vai dar esse significado, né, pro espasmo do bebê. Né? E a gente já vai... Né, outras pessoas, então, vão estar felizes da vida olhando para isso. Mas isso é uma coisa bem importante que não é tão... É bastante atual, assim, né? Das últimos 20 anos, por aí. E aí vai chegando no Brasil bem depois, né? Essas pesquisas, que é sobre as capacidades do bebê. Então, o bebê ele vai apresentar capacidades, né, de interagir, por exemplo, com o seu ambiente, dentro, claro, do seu desenvolvimento ali, do que é possível. Por exemplo, a gente sabe que a visão dos bebês não é boa no início e vai aumentando, vai melhorando a cada tempo ali que vai passando. Mas quando a gente consegue considerar que o bebê é capaz de interagir com a gente, mesmo tão pequeno, né? Por exemplo, o fato de ele conseguir procurar o seio logo que ele nasce para poder mamar, né? Eu admitir e acreditar nessa capacidade dele já faz ter essas inscrições da mãe para o bebê, do pai para o bebê, né? E inclusive da equipe médica para o bebê, porque foram, sim, médicos e especialistas, né, em perinatal ali que desenvolveram até mesmo testes que mostram a capacidade dos bebês quando eles nascem, tantas horas depois que eles nascem, sobre seguir sons. Daí vocês já devem ter ouvido pesquisas falando de o bebê procurar a voz do pai, Sim. né? O bebê relaxar com a música escolhida na hora do parto, que já está sendo tocada nos 9 meses. Esse tipo de coisa é realmente tu considerar que o bebê tem capacidades. Tu sabe que antes os bebês eram considerados pedacinhos de carne só, né? E não só... por um bom tempo, na real. Sim. Até a questão de motricidade, né? Sim. Dos bebês, de como eles eram enrolados. Charutinho, não sei o quê. Tipo, é super bom. Eles enroladinhos, eles ficam realmente muito confortáveis e bem. Mas se tu deixar enrolado até os 18 anos, também vai ficar, né? Só que... E se ficar... E mesmo assim, se deixar enrolado durante meses, né? Ou várias semanas, ele não vai se desenvolver como ele poderia se eu for desatando aos poucos, né? Sim. Dando espaço para, né? Uhum. Tu acha que quando tu... Porque tem essa coisa muito da mãe, né? Correr para pegar o bebê. O bebê chora e aí eu já corria para pegar e já tava lá antes de talvez tu ter acordado, inclusive,
Né? Apesar dele não admitir que ele não acordava, que ele dizia que ele acordava. Sempre acordei. Tá? Mas não me parecia. Sempre acordei. Eu não levantava porque o choro da madrugada era sempre pedindo leite. Tá Então bom. não adiantava eu levantar se a Lê tinha o seio. Ok. Mas tu... Mas eu acordava. Tá bem. Agora eu não sei o que eu ia perguntar pra ti. Que tu tava correndo pra ir direto antes de eu chegar. Sim. A coisa da mãe. E como pai, de tu ter menos poderes sobre isso? Com certeza. É? Eu acho que o pai, ele precisa se... Não sei... criar a coragem, primeiro, e intervir. É tentar ganhar o seu espaço nessa relação. Porque a relação de mãe e filho é absurdo, é visceral. O pai, ele é uma terceira roda nisso e ele tem que se esforçar para conseguir entrar nessa relação também e ter o seu papel. Tem a questão de ajudar a mãe. Tipo, a mãe vai dar mamato, o pai vai lá pegar, vai botar para rotar. E isso eu sempre falei no Pai Jovem, a importância de dar o valor e dar a atenção para esses momentos. Tu não tá fazendo teu filho arrotar só. Tu tá criando ali um pele na pele, uma conexão, um cheiro, tudo, a interação com ele. E eu acho que é isso. O pai, ele tem que meter a cara para conseguir criar 1/10 da conexão que a mãe já tem com a criança, né? Tem toda a razão. É dar banho, trocar fralda, é brincar muito. Porque a conexão que o bebê tem com a mãe é visceral mesmo. É visceral. Sim. Então, é fácil, muito fácil, tu dizer isso, é visceral e, tipo, então, toca o barco aí, leva tu. Né? Então, e é por isso que acho que muito não se fez na paternidade, porque é fácil pro homem não entrar de cabeça, entende? Muito bom. Não imaginei que tu fosse chegar nessa profundidade aqui agora, assim, hoje. Sim, tu me surpreende sempre. E, inclusive, sobre até uma... Parece que... Porque eu sei muito sobre isso, porque eu estudei muitos anos, até pode parecer que eu sei, então, sabe, assim, quando tava lá com o bebezinho, vou botar algumas coisas em prática aqui, né? Vou fazer o holding, vou fazer o handling, quem sabe sobre isso vai entender o que eu tô falando. Isso tem nome, isso que eu tô fazendo tem nome, né? Colocando em prática os conceitos, né, psicanalíticos. E aí, quando tu me fala isso de um lugar que eu sei que tu não é especialista na área, nem sei se gosta tanto assim de ler sobre isso, né, mas que consegue falar na tua experiência sobre isso. Então, é emocionante, na verdade. Sim. Mas é isso, eu acho que... E só consigo falar sobre isso porque justamente meti a cara, entendeu? Isso, pois é. A importância de meter a cara. E aí eu vou colocar aqui pra gente pensar um pouquinho sobre a importância dessa função paterna, né, que a gente fala, que é de fazer essa separação entre mãe e bebê, uma separação necessária, né, necessária para o resto do desenvolvimento correr bem. Uma dos principais marcos no desenvolvimento da criança é a separação e individuação da mãe, né, do bebê da mãe. E isso, o pai tem uma função extraordinária, importantíssima, que se ele ficar como coadjuvante na relação, na vinculação, ele não vai conseguir entrar. Sim, daí é cortar o cordão pela segunda vez, né? É o papel do pai. Tu cortou o cordão as 2 vezes, né? As 2 vezes. As 4 vezes, né? Por que 4? Entendi. E tem mais pela frente, sabia? É. A gente tem mais
processos de separação e individuação na vida. Claro que daí vai tudo ter relação com a primeira... Sim, com de essas como foi primeiras feito vezes. essa... Claro. Sim. Mas é bem complexo, na verdade, e absolutamente formador, né, da pessoa. Então, a função paterna, ela é inquestionável, né? É muito, muito importante mesmo. E aí, isso que tu falou, então, vou reforçar aqui, porque achei muito legal, né? Que é o fato de meter a cara para poder criar algo. Criar algo que não existe, não existia. No máximo existia, então, ali a interação com a barriga, né? Mas, então, quando tu mete a cara, tu vai ter o cheiro, vai criar o toque específico, a brincadeira específica. Tu lembra como... Isso foi uma das coisas que mais me marcou, assim. Quando eu descobri que um bebê aprendia a brincar. Com semanas de vida, a gente brincava de levantar mais pro alto, e daí apareceu o nosso rosto, e aí eles gostarem muito e pedirem mais. Com semanas de vida, se inclinavam e pediam pra gente fazer mais uma vez a brincadeira, né? E isso a gente tá falando de acreditar na capacidade do bebê, de ter essa intrusão também dos pais, Sim. criando algo novo ali para ele e se deleitando com as capacidades que a gente nem sabia que eles tinham. Ah, isso é louco demais. Todo dia uma coisa nova. Todo dia uma coisa nova. E todo dia uma coisa nova quando tu permite que a criança também, né? Sim, com certeza. Quando tu dá a oportunidade para ela. Um bebê que fica muito deitado, por exemplo, ele vai perder visão de mundo, visão mesmo, né? E vai perder também experimentação Sim. de mundo. Então, não joguem suas crianças no teto, mas deixem elas experimentarem o mundo à sua volta. Não fica com um charutinho enroladinho, por favor. Ou no berço, no carrinho o tempo inteiro, né? Que é lindo, a gente cansa muito, dorme muito pouco, e a gente acha lindo e mágico quando o bebê tá quietinho, dormindo no carrinho, tranquilo, a gente não quer acordar, mas esse não pode ser o que a gente quer para ele, né? Sim, pais que só querem que o bebê acorde, mame e durma de novo, tá? A gente se perde muito de interação quando só se faz esse ciclo. É um ciclo sem fim mesmo, de mamar, arrotar, trocar fralda, fazer dormir. Só que daí a gente tem que botar o brincar junto. Aí depois de novo, brinca mais um pouco, dorme. Mama, troca fralda. É assim mesmo. Né? Mas a gente vai adicionando e olhando esse bebê se desenvolver, né? Mais alguma coisa, Letícia? Ou será que estamos passando tempo? Pois tem muito mais coisa, na verdade. Já tá. Claro que tem mais coisas, Mas vamos deixar para um próximo episódio. Vamos. Inclusive, vou reforçar o pedido. Se tá nos vendo aqui pelo YouTube, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho, notificação, curte, compartilha, faz tudo que tem que fazer. Se está ouvindo no Spotify, nos segue, compartilha com alguém com algum pai, com alguma mãe, com alguém que está grávido. E nos mandem sempre sugestões. Pode mandar no @psico Letícia Franco, no @paijovem, ou também eu fiz um e-mail agora pra gente, que é o podcastsobrefilhos@gmail.com. Se quiser nos mandar por e-mail. E diz ali, joga a tua experiência pra nós, pode pedir sigilo se não quer que fale nome ou alguma coisa assim. E os assuntos que vocês quiserem a gente vai trazer aqui. Isso aí. Feito? Feito. Então tá, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.